Olá pessoal, tudo bem? Trouxe aqui um exercício da Unicamp que apareceu em 2018, olha lá, muito recente. Tem dois itens, item A e item B. A gente pode resumir essa questão de geometria analítica como o uso da regra do agrimensor, que é aquela regra que eu já mostrei para vocês, que é o cálculo de área de figuras planas, e também como sendo sobre posições relativas entre retas. Então no nosso item A, ele te deu um plano cartesiano, ele te falou quem são esses pontos A, B, C, D. Então ponto A, menos 5, 0, ponto B, 5 e 0, ponto C, 4, 3 e o ponto D, menos 3 e 4. Ele quer a área desse quadrilátero aqui que eu fiz o contorno em verde. Então vamos lá. Não vou quebrar em triângulos esse quadrilátero. Você poderia subdividir o quadrilátero em triângulos, em figuras semelhantes, ou num trapézio de dois triângulos, e calcular a área como sendo a soma dessas várias figuras menores. Eu vou usar a regra do agrimensor. Qual que é aquela regra do agrimensor? Você pega os vértices em um sentido. Então, por exemplo, vou escolher o menos 5 e 0 para começar, que é o primeiro vértice A, e você vai para o vértice B, 5 e 0, vai para o vértice C, 4, 3, vai para o vértice D, menos 3 e 4. E sempre repete o primeiro vértice. Então, menos 5, 0. No final, quem não lembrar, eu vou deixar mais exercício sobre a regra do agrimensor aqui. Estou utilizando esse método. Multiplica na diagonal tudo, como se fosse um determinante. Então, aqui dá 0, aqui a gente tem 15, aqui a gente tem 16 e aqui a gente tem 0. Multiplica a diagonal secundária, 0, aqui também dá 0, aqui menos 9 e aqui menos 20. Então vamos lá, qual é o valor desse determinante? Você soma 15 com 16 é 31, soma isso daqui dá menos 29, troca o sinal, mais 29, então você teria o determinante sendo 60. Como que você calcula a área? A sua área é o módulo do determinante, tudo dividido por 2. Então 60 em módulo dividido por 2, você tem 30 unidades de área. Esse é o nosso item A. O nosso item B, turminha, ele quer saber qual que é a equação da reta que passa pelo vértice A e vai perpendicular à reta que passa por BC. Então a gente tem uma reta aqui que passa pelo ponto A, faz 90 graus com o segmento que passa, a reta que passa por BC, olha só, o segmento que passa por BC. Então como que a gente pode calcular? Presta atenção. Se as retas são perpendiculares, os produtos dos coeficientes angulares têm que ser menos 1. Então aqui eu vou chamar de R, tá? Reta R, e aqui eu vou chamar de reta S, a segunda. Então R, coeficiente angular de R, vezes o coeficiente angular de S, tem que ser menos 1. A gente não sabe nenhum nem outro. Mas aqui a gente tem dois pontos. A reta suporte que passa por BC tem dois pontos. A gente tem o ponto C e o ponto B. O ponto B é 5, 0 e o ponto C ele vale 4, 3. Então vou calcular o coeficiente angular por variação. Lembra? O coeficiente angular é a variação em Y sobre a variação em X. Então vai ser Y, 3 menos 0, e X, 4 menos 5. Então a gente tem 3 dividido por menos 1, então isso aqui dá menos 3. O coeficiente angular dessa reta aqui, R, então o A de R, vale menos 3. Como que a gente calcula o A de S? Substitui por menos 3 aqui. Então, menos 3 vezes o A de S vale menos 1. Então, o nosso A de S é 1/3. Ó, um macete que você pode decorar. Inverte e troca. Inverte em troca. Faz o inverso de menos 3, menos 1/3. Troca o sinal. 1/3. Faz o inverso de menos 3, menos 1/3. Troca o sinal. 1/3. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, turma, o coeficiente angular dessa reta aqui que eu estou pintando, ó, dessa reta aqui vale 1/3. Agora você usa ioiô, mi, xoxô. O que você achou foi esse M.
Pega o ponto que você tem, o A que é menos 5, 0. Então, y é igual, o ponto é menos 5, 0. Então, o x seu vale quanto? Menos 5, o y vale 0. Então, y menos 0 é igual a 1/3 de x menos 5. Olha que bonitinho. Então, o y vai ser igual a 1/3 de x, menos com menos mais 5/3. Só verifica, substitui o x por menos 5. Essa soma tem que dar 0 e dá. Então, nosso item B, ele quer a reta que passa por A e é perpendicular aos pontos B e C. Essa reta, eu falei que é a reta S, e ela está aqui. Y é igual a 1/3 de x mais 5/3. Um abraço.